Olá a todos! Hoje, na aula 7, iremos falar um pouco de revestimento dos canais. Aqui, nessa imagem, até agora, nós trabalhamos com seções com revestimento único. Então, não tinha problema no cálculo. Só que olhando essa imagem aqui, nós temos aqui uma drenagem de águas pluviais. Nós temos a rugosidade N1 aqui, que seria a planta. N1 seria a planta. No fundo aqui deve ter pedra ou solo, que teria um N2. E nós temos uma outra rugosidade aqui, que eu vou chamar de N3, que não dá para ver direito o que é o material, alguma coisa concreto, blocos cerâmicos. E aí fica bem difícil calcular essa rugosidade, porque eu tenho três materiais diferentes. E aí agora eu vou apresentar para vocês como que faz esse cálculo. Então, nós temos o método da seção equivalente, tá bom? Então, aqui, nesse caso, o que eu vou precisar? Do perímetro 3, que é a área molhada, o perímetro molhado aqui, esse perímetro N2 e o perímetro N1. E aí eu faço uma ponderação, tá? Então, no caso, seria assim, ó, a rugosidade equivalente seria a rugosidade 1 elevado a 3,5 vezes o perímetro 1, mais a rugosidade 2 elevado a 3,5 vezes o perímetro 2, mais a rugosidade 3 vezes o perímetro 3, tá? Aqui elevado a 3,5, dividido pelo perímetro total, que é a soma do perímetro 1 mais o perímetro 2 mais o perímetro 3. Tudo isso aqui elevado por 2/3. É importante, o valor de equivalente é uma ponderação. Então, ele tem que estar próximo dos valores já apresentados. Esse exemplo aqui, ele é bem típico, porque nós temos três materiais diferentes. Nós temos o fundo escavado em rocha, temos o talude em concreto bem acabado, e nós temos também um revestimento de argamassa. E aí nós precisamos calcular a rugosidade. Vamos fazer isso junto então, tá bom? Vamos fazer isso junto agora. Então aqui, pessoal, vou começar pela geometria do canal. Eu tenho 2 na vertical para 1 na horizontal. Então o que eu vou fazer? Eu preciso calcular esse perímetro aqui, ó. Esse perímetro. O exercício, ele não dá a altura de água. A altura de água aqui, o nosso Y, é a nossa incógnita. E aí eu não sei qual é o valor da altura de água, mas eu tenho a vazão que é 4 metros cúbicos por segundo. Nós temos as rugosidades e nós temos a declividade também, que é o I, que é 9,4 dividido por 1000 metro por metro. E aí nós vamos calcular agora o Y e a rugosidade equivalente. Então, eu tenho aqui, ó, 2 para 1. E aqui eu tenho a nossa hipotenusa. Tá, vou chamar aqui de hipotenusa. Fazendo tangente desse ângulo aqui, chamar ele de alfa. Alfa não, aqui eu fiz o θ, né? De θ, nós temos que o quê? Tangente de θ é igual a 2 sobre 1. Então, isso aqui vai dar igual a 2, e aí nós calculamos o θ, arco tangente, e aí nós encontramos o valor de 63,43 graus. E aí eu tenho que a hipotenusa vai ser igual, fazendo essa relação aqui, ó, esse triângulo aqui, ó. A hipotenusa, ela vai ser igual a y dividido por
seno de 63,43, né? Porque o seno seria o cateto oposto, que é o y. Olhando essa imagem aqui, ó, aqui está o alfa, pela teoria das retas paralelas. Então, aqui eu tenho o seno seria y, cateto oposto, sobre a hipotenusa. E aí nós achamos isso aqui igual a 1,12y. E se eu quiser fazer a tangente, deixa eu fazer outro triângulo aqui, ó. Nós teríamos esse triângulo aqui, ó, que é esse aqui que está aqui na imagem. Seria o y, aqui seria o x e aqui seria a hipotenusa. Então a hipotenusa eu já descobri. Eu vou precisar do x, porque o x vai ser essa parte aqui, ó, para calcular a área. Então, como que eu calculo o x? Eu vou calcular pela tangente. Tangente de θ vai ser x dividido... Opa, vai ser o inverso aqui, ó. Vai ser y dividido por x. E aí, fazendo essa tangente de 63,43 é igual a y sobre x. E aí eu falo que x é igual a 0,5y. Perfeito. Então eu tenho tudo em função de y. Tenho tudo em função de y. Então o que seria o perímetro molhado aqui, ó? Vamos olhar na imagem, ó. Pegar a imagem. O perímetro molhado eu vou fazer em vermelho, tá? Então aqui eu tenho a lâmina de água, né, o nosso y. Aqui é o nosso y. E eu vou fazer o perímetro molhado, então. O perímetro molhado vai ser y, que é essa parte, mais 1,4, que é essa parte. E essa parte aqui é igual a 1,12 vezes o y. 1,12 vezes o y. Então, esse aqui é o perímetro molhado. Então, eu vou calcular a rugosidade equivalente em função do perímetro molhado. Então, vamos lá, ó. A rugosidade vai ser o NE vai ser igual a y, que é o perímetro, vezes a rugosidade dessa parte, que é 0,010 elevado a 3 meios, mais 1,4, que é a base do canal, vezes 0,035 elevado a 3 meios, mais 1,12y vezes 0,018 elevado a 3 meios. Tudo isso aqui dividido por y mais 1,4 mais 1,12y. Vou levar agora a 3 meios. Desculpa, a 2 terços. Só que eu não sei o valor de y, correto? Eu não sei o valor de y. E aí eu preciso calcular a fórmula de Manning. Então eu sei a fórmula de Manning, que é a área vezes o raio hidráulico a 2 terços, a declividade elevado a meio, dividido pela rugosidade equivalente. Então eu vou deixar tudo em função de y e aí eu encontro o resultado. Então, vou colocar aqui a equação agora, então. A vazão pelo enunciado é 4,5, é igual... Vou calcular a área, tá? A área do triângulo. A área do triângulo vai ser a base menor, que é 1,4, mais a base maior, 1,4, mais... Vou voltar aqui, ó, mostrar para vocês na imagem. Vou mostrar na imagem para vocês não ficarem com dúvida.
Então, ó, como é um trapézio, é a área da base, 1,4. Aqui, ó, aqui também vai ser 1,4. E aqui vai ser o x, que o x nós falamos é igual a 0,5y, vezes a altura dividido por 2, que é a área do trapézio. Então, deixa eu apagar essa barrinha aqui de baixo. 1,4 mais 0,5y vezes a altura, que é y, dividido por 2. Essa é a área do trapézio. E aí, agora eu vou multiplicar pelo raio hidráulico. Então, esse 2 vou passar para cá como 0,5, tá bom? Só para facilitar aqui. 1,4 mais 1,4 mais 0,5y vezes y, dividido pelo perímetro molhado. O perímetro molhado é y mais 1,4 mais 1,12y, elevado a 2/3, vezes a declividade elevado a meio, dividido pela rugosidade equivalente, que é essa forma aqui de cima, que eu não vou copiar de novo não. Então você vai colocar tudo isso aqui na sua calculadora, na sua função solver, tá? Então na função solver, e aí você vai encontrar que o valor de y é igual a 0,996 metros, que é aproximadamente 1 metro. E aí nós respondemos a letra A. Então, a altura de água é 1 metro. E ele pergunta qual é a cota de fundo do canal. Então aqui, ó, eu tenho a altura de água 1 metro. A borda livre de 0,35. É sempre importante deixar uma borda livre. Vamos supor que eu tenho aqui uma cota de 500. Tá? Tem uma avenida e está na cota 500. Ele quer saber qual que é essa cota aqui, ó, x. Então eu posso falar que x vai ser igual a 500 menos 1 metro menos 0,35. Posso falar que x é igual a 498,65. metros. Tá? A borda livre é sempre importante deixar, tá? Para não extravasar, tá? E feito isso, nós respondemos a letra A. Falta a letra B agora. A letra B, ele quer substituir esse canal por 3 tubos. 3 tubos, e eles vão estar com uma lâmina de Y sobre D igual a 0,75. Tá? Lâmina de água, então vai estar cheio 75% dos tubos. E aí eu vou na tabela de seção circular e vou achar Q sobre Q pleno. Vai ser igual para esse tipo aqui, ela é igual a 0,912. Como a vazão total é de 4 metros cúbicos, que era aqui do seção de cima, e eu vou dividir por 3 tubos, então a vazão de um tubo, tá? Vou passar aqui para litros, então multiplicar aqui 4.000 litros. A vazão de um tubo é 1.333,4 litros por segundo. E eu sei que Q sobre Q pleno é igual a 0,912. Essa vazão aqui é a vazão Q. E aí nós chegamos que o quê? Que a vazão plena vai ser igual a 1,333
333,4 dividido por 0,912. Então, isso aqui vai ser igual a 1.462,06 litros por segundo. E agora ficou muito simples, porque agora é só calcular a vazão plena e achar o diâmetro. Então vamos lá, ó. A vazão plena, eu vou passar essa vazão para litros por segundo, para metros cúbicos por segundo, desculpa, é igual, qual que é a área? A área é π d quadrado sobre 4. O raio hidráulico pleno de cabeça é d sobre 4, vezes 2/3, vezes a declividade, 9,4 dividido por 1000, elevado a 0,5. E aqui eu tenho a rugosidade do concreto, que é 0,010. E aqui eu só tenho função de D, e aí nós encontramos que D é igual a 0,761 metros. E aí esse tubo não existe, eu vou comprar um tubo de 800 milímetros. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um like no nosso canal ou um comentário, caso tenha alguma dúvida. Tchau, tchau.